está feliz? Estão bem? Glória a Deus. Que bom que vocês vieram. Nós estamos aqui no nosso culto, Igreja Cristã da Família, no meio do carnaval, no meio dessa festa toda, em que a cidade de São Paulo, na verdade o Brasil, extravasa num tempo onde as pessoas elas se permitem a fazer coisas que elas não fariam numa outra data. Eu não sei explicar porquê, mas é como se fosse um salvo-conduto para você fazer o que você quiser, com quem você quiser e da forma como você quiser. E é uma prerrogativa do carnaval, é uma liberdade que se tem para se fazer bobagens. E a gente lembra que quando a gente faz coisas com irresponsabilidade, a gente colhe algumas coisas para a nossa vida. E antes da mensagem, antes de a gente entrar aqui no meu tema, no que eu preparei aqui para vocês, para essa manhã, eu queria fazer aqui um ato profético pela cidade de São Paulo. Eu sei que o carnaval ele nos incomoda. Eu sei que o carnaval ele é um tempo que, se a gente pudesse, a gente pulava. Nós pegamos os nossos filhos, nossos jovens e adolescentes que estão lá num retiro. Eles estão afastados da cidade, eles estão preservados, cantando, louvando, tendo experiências com o Espírito Santo, num tempo onde as pessoas estão morrendo, se matando ou estragando bastante o seu futuro nesse tempo de carnaval. Mas antes de falar para nós, eu preciso que nós, como igreja, como voz profética para essa cidade, a gente abençoe a nossa cidade. Que a gente clame nesse momento agora por jovens que não estão em retiro, por mulheres que estão muitas vezes enganadas nos blocos de carnaval, por homens mal intencionados, por homens que vão usar o carnaval para fazer o que eles não têm coragem de fazer fora de um período desse, de pessoas que não têm ideia do que estão fazendo agora e vão comprometer o seu futuro. Eu queria que a gente fizesse um ato de amor por São Paulo. Qual é o ato de amor que a igreja pode fazer por São Paulo, se não orar? E eu queria que você me ajudasse nessa oração desta maneira. Nós vamos orar pela cidade de São Paulo, nós vamos orar pelas mulheres, nós vamos orar pelos homens, nós vamos orar pelos jovens, nós vamos orar por famílias que podem ser destruídas no carnaval. Nós vamos orar. E a nossa por forma de ajudar a que cidade pode cair por causa de orando por ela. Por causa de não é praguejando contra ela, mas é abençoando a cidade. Por pessoas esse povo é um se povo perder, que não sabe discernir por a crianças mão direita da mão que vão esquerda. nascer em novembro. Então nós oramos abençoando Que estão eles, sendo concebidas agora, que em nome de Jesus, nesse tempo em agora, total irresponsabilidade, crimes tenham serão sido desejados evitados, lá no final do ano. Você está entendendo? destruições tenham sido Então essa paradas, igreja, um ato de amor, pode que jovens abençoar a sejam nossa cidade. resgatados, Nós podemos evitar crimes, que os nossos grupos de nós podemos evangelismo, evitar os nossos profetas, nós os podemos nossos evitar evangelizadores situações que se arriscam no no carnaval. A gente pode ter muita gente da da igreja, mas tem muita gente na de rua repente está nessa só hora distraído com a música, que eles sejam distraído verdadeiros da fantasia, arautos, distraído, né, com esse ambiente permissivo, onde parece que esse esse é o tema do caem. acampamento de jovens, arautos, aqueles que carregam a Você mensagem. consegue fazer essa oração em amor? Os nossos jovens Vamos estão ficar de lá recebendo essa E eu quero abençoar a ministração. cidade de Todo leste a cristão oeste, é um arauto, de norte a sul. ele carrega as boas novas, ele fala de alguém que vai vir, fala do amor de Cristo. Hoje à tarde nós teremos uma ação lá no acampamento e nós estaremos na rua para falar do amor de Deus. Os jovens acima de 18 anos estarão num grupo direcionado, dirigido, coordenado pela liderança do acampamento. Nós estaremos junto com a nossa igreja de Ibiúna, no interior de São Paulo, no estacionamento de um supermercado, e nós vamos abençoar as pessoas que passarem por lá. Então ore por isso. Hoje à tarde, depois do almoço, os jovens estarão, os mais velhos, acima de 18,
Os adolescentes ficarão no sítio, estarão evangelizando e falando do amor de Cristo. Está me vendo assim meio devagar, é porque eu vim de lá e eu não tenho mais idade para isso, literalmente. E a gente tem dormido pouco, mas Deus já tem feito coisas grandes lá. Os nossos jovens estão lá fazendo o que eles fazem aqui. Eles estão servindo, cantando, tocando, ajudando, abençoando e também zoando, porque é assim que eles gostam. Enfim, mas estão sendo ministrados ali para retornarem como arautos, portadores de uma mensagem, a mensagem do Evangelho de Cristo. Amém? E assim eu quero então entrar no nosso tema de hoje. Você já deve ter visto aí no telão. Eu separei 10 mensagens para compartilhar com a igreja. Essa é a 8ª mensagem dessa série, uma série que está baseada num livro do pastor Tiago Brunet. O pastor Tiago Brunet é um pastor que tem no ensino o seu chamado. O livro é esse aqui, Princípios Milenares, pastor Tiago Brunet. E esse livro, ele tem dado norte aqui para essas mensagens. São os insights dos capítulos do livro que você tem acompanhado. Eu tenho gravado, eu gravo aqui o áudio, por isso você me viu mexendo aqui no celular. Eu gravo o áudio e depois nós subimos no YouTube. Então, se você quiser ouvir as outras mensagens, é só você entrar no nosso YouTube, Família PNCF, você nos encontra lá e as mensagens estão lá. Nós já falamos aqui a respeito do princípio da maturidade, o princípio da verdade, o princípio das palavras, o princípio da escuta, o princípio da paz, o princípio da disciplina. O último que nós falamos aqui foi o princípio da generosidade, e hoje nós vamos falar sobre esse princípio, o princípio do perdão. Por isso, perdoados para perdoar. Por que é importante viver por princípios? Porque os princípios, eles são norte para a nossa vida. A gente não vive de qualquer maneira, a gente não decide de qualquer maneira. Você não está num bloco de carnaval hoje porque você tem princípios. Você está aqui na igreja de manhã. Tem gente que está no sambódromo. É um princípio. O que rege essa pessoa? São nortes que nós damos. Os princípios, eles são atemporais. Eles valem para todo o tempo. Vale para 2000 anos atrás, vale até para mais para trás, 3000 anos atrás, e eles valem para hoje e valerão para o futuro, se Jesus não voltar. Os princípios, eles são, além de atemporais, eles são universais, eles valem em qualquer lugar. Então, se a gente falar aqui do princípio da verdade, a verdade vale aqui no Brasil, vale na Colômbia, vale lá nos Estados Unidos. Não tem lugar, vale em todo lugar, não há um lugar específico. Por isso, eles são universais. O princípio também precisa de base bíblica, porque somos cristãos. Então, tudo que falamos aqui, a base está nesse livro, é o nosso livro. Então, nós somos fundamentalistas? Somos, porque seguimos um livro. Somos fundamentalistas. E o que mais os princípios são? Os princípios são guias de conduta, é uma bússola moral e ética. Nós não temos filhos de qualquer maneira, nós temos filhos em casamento, porque nós acreditamos que no casamento é onde Deus estabeleceu o sexo saudável, e dentro do sexo há um propósito de Deus para a família, e aí é onde nós cumprimos o mandato lá do jardim, que diz: crescer e multiplicar, certo? Por isso nós casamos e temos filhos. Por isso que quando hoje um jovem, ele se casa, e ele diz: eu não terei filhos, há uma complicação aí, porque te quebra um princípio. Qual é o princípio? Crescer e multiplicar. Ah, mas a vida é muito dura. Ah, mas como é que eu vou colocar um menino nessa terra? Essa terra é tão ruim. Filhos são herança do Senhor. Não tenha medo de ter filhos, porque eles vão sofrer. O mundo jaz no maligno. Filhos são bênção do Senhor. E eu estou falando isso porque isso é mais comum do que você imagina. A nossa juventude de hoje, ela quer casar, viajar o mundo e ganhar dinheiro.
Eu não vou ter filhos porque eu não quero deixar herança, porque eu também não quero gastar o meu dinheiro, né, do Princípio em fralda. É uma geração estranha. Eles acham que nós, os mais velhos, somos estranhos. Olha o que a gente fala deles. Aí é todo mundo estranho. Mas são princípios. Então, se você é cristão, a partir desses princípios aqui, então nós seguimos aqui na nossa explanação. E hoje, para a gente falar aqui desse princípio que é o perdão, talvez seja uma dos princípios mais difíceis, irmãos, para a nossa vida como cristão, porque a gente gosta de falar sobre coisas. Então, quando a gente fala sobre coisas, você diz, você explana sobre um texto, você explana sobre uma ideia. Mas quando é perdão, não dá para falar sobre perdão. Com perdão a gente perdoa. E se tem uma coisa difícil, é perdoar. Não é simples. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa manhã. Eu espero que você se segure, para que a gente respire fundo e a gente encare isso. Vamos falar sobre perdão, porque onde não tem perdão, existe prisão. Muita gente carrega no coração uma prisão que ela é invisível, e não é um pecado, mas é uma prisão. Não é uma situação em que você de repente escorregou e aí você caiu, você cometeu um pecado. A falta de perdão é uma prisão. E aí eu queria que você abra em Mateus 18, do verso 21, e nós vamos ler até o 35. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. Eu vou ler uma versão aqui que está na NVT, mas você pode acompanhar na sua versão, pode acompanhar no telão, como você quiser. Eu só peço que você me acompanhe, tá bom? Mateus capítulo 18, a gente vai ler a partir do verso 21. Vai começar aqui com uma pergunta de Pedro. E eu sempre fico perguntando para mim, né? Por que será que Pedro, ele tinha as dúvidas mais esdrúxulas, né? E ele não tinha vergonha de perguntar. Então quando ele tinha dúvida, ele perguntava. Então Pedro está aqui de novo com uma dúvida cruel. Olha o que Pedro vai falar para Jesus. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E aí Jesus responde: não 7 vezes, 70 vezes 7. Pedro devia ter problema com muita gente, ou ele devia ter pouca paciência. No nosso tempo ele diria assim: Pedro é poucas ideias, não pisa na bola com Pedro. Então Pedro, ele tem um caderninho, e ele tem os amigos dele, tem os familiares dele, e esse povo parece que atormentava Pedro, porque ele resolve fazer uma conta. Ele está ali: Isabel, quantas vezes a Isabel me apurrinhou? Então vamos lá: 1 vez, perdoa Isabel. 2 vezes, perdoa Isabel. E aí ele tem um caderninho dele: quantas vezes ele tem que perdoar alguém? Foi essa a pergunta que ele fez: quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que peca contra mim? E ele tem um caderninho, ele tem uma tabela ali. A hora que bater o nível, eu não respondo por mim. E aí Jesus olha para ele e fala: não é 7, é 70 vezes 7. E esse número 7, no hebraico, ele tem um significado, porque é um número completo, é um número cheio, é um número de infinito. Então 70 vezes 7 é muito 7 junto. Então quando ele pergunta: como que eu devo perdoar? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Olha a preocupação de Pedro. Eu quero saber se já tem gente que está na linha de corte aí. E Jesus dá uma má notícia para ele: você precisa perdoar sempre. O 70 vezes 7 é: perdoe sempre. É difícil de engolir isso, e foi difícil para Pedro. Jesus, percebendo que Pedro, ele pergunta, Jesus responde, mas ele não fica satisfeito com a resposta. Olha o que acontece no restante do capítulo 18. Vamos ler verso
23, me acompanha. Portanto, o reino dos céus, aí Jesus precisa contar uma história para ele, certo? Vou desenhar para você, Pedro, é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor, que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxe diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas, na minha versão aqui. Eu só quero dizer para você que é muito dinheiro que ele devia, muita coisa. Esse milhões aqui é muita coisa, tá bom? E aí ele vai, uma vez que o homem não tinha como pagar, porque era uma dívida impagável, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Era pouco dinheiro? Você já chegou a ficar devendo tanto que quem te cobrou falou assim, ó, seguinte, você vai vender tudo que você tem, você vai me dar sua mulher, seus filhos e tudo isso para pagar o que você deve. O cara devia bastante, devia muito. Quanto vale sua esposa? Se fosse vender ela por quilo, quanto ela valeria? Vamos pular essa parte. Quanto que ela vale? Pois é. Quanto vale seus filhos? Eles têm um valor de quantitativo, monetário. Quanto vale uma pessoa? Esse homem devia tanto que o Senhor disse: você vai vender tudo que você tem, vai me entregar a sua mulher e seus filhos. Esse homem devia demais. E aí, para quitar a sua dívida, 26, o homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. Como ele ia pagar devendo tanto? Pode ser que ele vivesse a vida inteira e não conseguisse pagar. O Senhor, verso 27, teve compaixão dele, soltou e perdoou a dívida. Olha, esse homem deve ter assim: ganhei na loteria, fiquei com todos os meus bens, fiquei com a minha esposa e fiquei com os meus filhos. Ganhou na loteria, né? Olha que dívida, esse homem foi perdoado. O texto continua, fala assim: uma pessoa que é perdoada desse tanto, você acha que essa pessoa muda de vida? Você não tinha como pagar, alguém veio, pagou o que você devia. Qual seria o seu comportamento a partir de uma situação como essa? Você seria mais generoso? Você seria mais paciente? Você seria alguém mais agradável? Você tem que concordar comigo que sim. Vamos ver o que aconteceu com ele? Continuando, verso 28. No entanto, depois de ter sido perdoado, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo, algumas versões diz conservo, né? Que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Ele devia milhões para o Senhor. Esse servo dele devia 100 moedas. Então o texto ele faz essa comparação para que você entenda o que está acontecendo. Então um homem deve muito dinheiro e é perdoado. Alguém deve para esse homem que devia para o outro 100 moedas, muito menos dinheiro. A proporção é assim, é 10 para 1 milhão. É diferença muito grande. Que trabalhava com ele, lhe devia 100 moedas de prata. O que esse servo que foi perdoado agarrou pelo pescoço e exigiu que pagasse de imediato? Um ato de violência, certo? Você acabou de ser perdoado, recebeu seus bens de volta, sua mulher e seus filhos. Aí tem um cabra que te deve 100 moedas de prata. Você olha para ele e fala assim: você vai me pagar, mas pega o cara pelo pescoço. Eu não estou inventando, está escrito. Ele pega o cara pelo pescoço e fala: você vai me pagar. Será que ele já esqueceu que ele foi perdoado? Eu acho que sim.
Vamos continuar? Verso 29. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O que ele tinha feito um pouquinho antes? A mesma coisa, certo? Se ajoelhou e pediu clemência. O cara que está devendo agora para ele, está dizendo a mesma coisa: por favor, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O que ele fez? Porém, ele não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a sua dívida. Ele foi perdoado, mas ele não perdoou quem devia a ele. Ele mandou prender quem devia 100 moedas, e ele havia sido perdoado de milhões. A história não termina aqui. Verso 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Você não ficaria? Foram ao Senhor e contaram tudo o que havia acontecido. Verso 32. Vai vir uma consequência agora. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida lhe havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida, porque você me implorou. 33. Acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? 34. E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda aquela dívida de milhões. Isso quer dizer, aquele homem foi preso para sempre, ele não tinha como pagar. Assim também, Jesus falando agora, para fechar a história: meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Amém. Tem mais de 100 pessoas aqui, eu ouvi um amém. Amém. Eu disse que era difícil perdoar. É difícil. Olha o que aconteceu com esse homem. Esse texto ele está junto com essa pergunta de Pedro, porque Pedro está preocupado com a quantidade de vezes que ele tem que perdoar, e a resposta de Jesus é essa história. Ele mostra que o perdão não é um número, mas é uma evidência de que alguém foi achado pela graça quando eu sou perdoado. Irmãos, Sidney, eu tenho um perfil tranquilo. Raramente você vai me ver estourar. Raramente. É um perfil. Não confunda isso com fraqueza. Não confunda isso com fraqueza. É um perfil. Para você me tirar do sério, precisa bastante. É por isso que eu tenho paciência com você. Você precisa fazer bastante para me tirar do sério. Bastante, ter paciência. Mas isso não é uma fraqueza. Mas eu desenvolvi ao longo dessa minha vida algo que é o seguinte: primeiro, perdoar, porque eu tenho consciência de quem eu era e Cristo me perdoou. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que Deus fez na minha vida. Então, por causa disso, se Deus teve misericórdia comigo, meu irmão, você é muito melhor do que eu, muito melhor. Eu não posso não perdoar você. Eu não posso entender a sua dor. Não posso, porque um dia alguém olhou para mim e me perdoou. Um dia alguém me alcançou. Um dia a graça de Deus me alcançou. Como eu era uma pessoa sem futuro, porque do ambiente onde eu nasci, as pessoas só tinham 2 destinos, e não eram bons, porque ou era cadeia ou era cemitério. Eu me salvei desses 2 destinos. Eu estou com vocês aqui, pessoas que são melhores do que eu. Então Deus me tirou de um lugar, me perdoou,
Como é que pode eu, sendo perdoado da imensa dívida que eu tinha, não perdoar você? Porque o perdão é para alguém. Quando a gente arruma as confusões são com pessoas, não é com o CNPJ, é com o CPF. Sim ou não? Quando a gente tem problemas, os nossos problemas são com pessoas, porque são elas que falam conosco, são elas que nos maltratam, são elas que nos traem, são com pessoas. Então o perdão, ele é na horizontal, não tem jeito. E aí você precisa tratar isso, eu preciso tratar isso. Então eu tenho aqui a minha forma de fazer, eu tenho aqui uma forma de lidar com algumas coisas nos meus relacionamentos, que é: eu preciso compreender que um dia eu fui perdoado, porque eu não vou perdoar a outra pessoa. E isso me faz bem, irmãos, isso me faz bem, eu não ter mágoa ou ressentimento de quem me faz mal. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa manhã. E esse texto aqui, ele nos mostra uma coisa muito prática, porque Jesus é muito prático. Ele precisava falar, porque Pedro parece que não entendeu o que Jesus falou. Então Jesus conta aqui essa história para esclarecer as coisas para Pedro. Então esse verso do 23 ao 27, Jesus ele faz uma comparação. Ele está falando do reino. O reino dos céus é semelhante a um rei. E esse rei, ele tinha servos, e esses servos eram devedores. E aí ele chama um servo que devia bastante, para mostrar para esse servo, pela graça maravilhosa dele, que ele, apesar de dever muito, poderia ser perdoado. E foi. O homem foi perdoado. Então, quando Jesus começa afirmando essa lógica do reino, aqui ele não está falando de uma lição de moral. Jesus está falando aqui de perdão. Aquela quantia, né, que era dinheiro, uma quantia absurda, aquilo era incalculável, algo impossível de se pagar. E aqui não é um exagero do texto, é o amor de Deus mesmo, porque todos pecaram e estão longe de Deus. Nós não vamos pagar essa dívida nunca, se não for por Cristo. Entenda isso, é uma dívida impagável. Alguém pagou o preço na cruz, é Ele que nos perdoa, porque no lugar dele deveria ser eu. Ele pagou o preço, Ele perdoou a dívida, Ele. Então, quando eu e você entendemos que nós recebemos um presente de Deus, um perdão de Deus, eu tenho que entender por quê, eu tenho que entender de onde, eu tenho que entender que esse Deus me ama demais, porque aquele homem estava prestes a perder a sua família, e então o Senhor, o Rei, o perdoa. E Jesus usa esse exemplo aqui porque parece forte, né? Se você tem uma dívida que você não pode pagar, você entrega a sua família. Isso era cultural. Você imaginou se o Itaú bate na sua porta? Você vai pagar, você vai cobrir o cheque especial e vai me dar um filho. Nossa, o Bradesco bate na sua porta. Me dá aí tua mulher. E quando você solta? Quando você pagar. Meu irmão, isso era lei. Por isso Jesus está citando. Então, essa carga dramática aqui, ela não é teatro. É algo muito sério. Eu preciso ter consciência de quem eu era e para onde eu ia. E eu recebi esse perdão. Porque quando você entender por que você foi perdoado, você não terá dificuldade em perdoar.
Porque o fim de quem não perdoa é triste. O fim de quem não perdoa é o final do texto que a gente leu aqui. Esse homem vai para a prisão e ele vai ficar lá até que pague. E tem muita gente presa hoje porque não perdoa, porque está amarrado no passado, está amarrado com alguém, está amarrado com uma situação. Quando o servo fala com o rei, por favor me perdoa, o que o rei fala? Eu vou te dar um desconto, eu vou cancelar a sua dívida. Ele cancela a dívida, ele não dá um desconto, ele diz: você não me deve mais nada, você está perdoado. É assim que Deus faz conosco. Então, o nosso pecado, ele não é para ser administrado. O nosso pecado, ele precisa ser perdoado. No Salmo 49, os versos 7 e 8, confirma que ninguém pode pagar o resgate da própria alma. Alguém pode? Alguém aqui consegue pagar o resgate da própria alma? Ninguém. Então não é parcelamento, não é desconto, é cancelamento de dívida. Então quando nós encontramos com Cristo, zera as dívidas. Você está perdoado, eu estou perdoado. Mesmo sem recurso, mesmo sem defesa, mesmo sem negociação, é Cristo dizendo: chega, não tem mais dívida sobre você. Você está perdoado. Sabe qual é o problema de quem perdoa pouco? Porque ele não tem consciência do que ele foi perdoado. Se você é daqueles que sai carregando mágoas, remorsos, colecionando desafetos, você não tem ideia, não teve ideia do mal que você foi perdoado. Porque quando você tem essa noção, você não tem dificuldade para perdoar. Quem sabe quanto devia, ama e perdoa bastante. 10 mil talentos, a gente está comparando aqui a milhões. 100 moedas, a gente está falando de 3 meses de salário. A diferença é grande, como eu falei. É uma dívida real. Mas olha a comparação que o texto faz. A falta de perdão revela que a graça não desceu do discurso para o coração. E eu não estou dizendo que é fácil, eu estou concordando com você. Não é simples, não é fácil, mas é possível. É possível. Por isso que nos choca quando a gente vê alguns raros casos onde, por exemplo, uma família perdoa um agressor. Uma pessoa que saiu dirigindo bêbada e atropela uma pessoa, um filho, e a mulher perdoa o cara que causou o acidente. E foi um choque a notícia. Aí a notícia virou notícia, porque gente morre todo dia no trânsito. Mas a mulher diante da polícia disse: eu perdoo você. Uma mãe que perdeu um filho perdoou quem provocou o acidente. Alguém vai dizer assim: por que essa mulher fez isso? Talvez ela saiba do que ela foi perdoada, por isso ela precisa perdoar. Só que essa história aqui traz uma negativa, traz uma amnésia da graça, porque a gente é perdoado desse tanto, mas muitas vezes a gente não quer perdoar ninguém. Esse perdão vertical, ele precisa gerar algo aqui na horizontal. De novo, perdão é para pessoas. Toda a nossa dificuldade são com pessoas. Por isso que a gente senta, conversa de novo, conversa mais uma vez, senta de novo. São pessoas. O perdão, ele precisa produzir alguma transformação interna nossa.
Foi o que não aconteceu com o personagem da história. Ele é extremamente perdoado, mas ele não quer perdoar, porque é na sequência. Ele sai da presença do seu Senhor e ele entra em casa e ele não usa de misericórdia com o outro que é menor do que ele. Então, quando a gente trata sobre perdão assim uns com os outros, nós somos esse servo, ou não? Porque eu e você éramos dignos de morte. Aí nós recebemos a maior graça da nossa vida, que é a salvação. E aí eu não consigo perdoar. O que ele falou doeu demais. O que ela fez foi demais. É como se eu tivesse uma amnésia da graça, porque a graça veio sobre mim, mas eu não quero distribuir a graça para o outro. Efésios 4:32 vai dizer assim: perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós devemos perdoar, porque nós fomos perdoados. E aí vem a consequência dessa atitude desse personagem aqui da história, desse homem, desse servo. Qual é a consequência? Ele recebeu misericórdia, mas ele não foi transformado por ela. A gente gasta domingo após domingo aqui nesse púlpito para dizer para você que a fé cristã, ela precisa nos transformar. Porque se você é a mesma pessoa que você era antes de conhecer a Cristo, você está perdendo seu tempo aqui. O Evangelho, ele é para transformar. Então, se uma vez eu fui perdoado, eu preciso ser transformado por dentro para perdoar outro. Aí eu não consigo perdoar. Se pergunte se você de fato é um cristão. Porque quando Jesus fala, ele não alivia, ele diz o que tem que ser. Essa negativa de perdoar, ela é perigosa para nós. E eu preciso compreender essa graça, meu irmão, minha irmã. Se você quer dizer ou quer mostrar que você é alguém transformado pela graça de Cristo, olhe à sua volta e veja se alguém não precisa de perdão na sua vida. Isso é muito sério, porque no final do texto Jesus vai dizer assim: assim fará o Pai Celestial. Ou seja, ele está apontando para o futuro, a escatologia. Nós seremos julgados por isso. É uma advertência, não é uma metáfora. E a lógica do reino, ela é bem clara: um coração endurecido cancela a comunhão. As pessoas endurecidas, elas não querem estar em comunhão, elas querem estar sozinhas, porque todo mundo incomoda. A amargura, ela bloqueia a liberdade. A falta de perdão aprisiona o próprio ofensor. Qual é a lição que Jesus está nos dando aqui, irmãos? Que eu e você, nós precisamos perdoar de coração. E perdão não é uma emoção que você sente, perdão é uma decisão. Você vai perdoar decidindo, não sentindo. Quando eu sentir de perdoar, eu perdoo. Não é assim. Não se mova pelo sentimento. Você precisa decidir perdoar. E quando você decidir perdoar, então você vai liberar. Porque se você esperar sentir, e você está muito machucado, muito marcado, talvez você não consiga. Então o perdão, ele não depende da outra pessoa. Se a outra pessoa se retratar, não é essa a condição. A condição é: perdoe. Você foi perdoado. Ele não perguntou se você vai viver direitinho, você vai andar nas minhas leis,
Você se compromete com isso? Aí então eu te perdoo. É assim? Você é perdoado em Cristo. A gente não pode reproduzir isso para os outros. Se o outro for bom comigo, então eu perdoarei. Porque o final dessa história, o servo é entregue aos torturadores, é o que está escrito, até que pague a sua dívida. Essa é uma imagem forte, né? Porque quem não perdoa vive atormentado. Quem não perdoa revive a ofensa todo dia, porque toda vez que lembra da pessoa, lembra da ofensa. Sim ou não? Toda pessoa que não perdoa, ela alimenta a dor. Porque como você não perdoou, como você não resolveu, todas as vezes que as coisas acontecem, você revive a dor. Irmãos, isso é muito ruim. Isso machuca demais. Você precisa tomar uma decisão hoje na sua vida. Perdoar pessoas. Quando a gente não perdoa, a gente dorme e acorda preso ao passado. Quando a gente não perdoa, a gente fica conversando com quem nos fez mal. Você lembra da conversa, você queria falar assim, eu poderia ter falado isso, eu deveria ter falado aquilo. Você fica preso nisso aí, e a sua vida está passando, e o seu testemunho está caindo. E aí alguém pode dizer assim, mas quando eu perdoo, eu perdi a guerra então? Não tem nada a ver com isso. O perdão não é você admitir que o outro foi justo e você não. O perdão é decidir que a dívida não será mais cobrada por você. Começa por aí. Porque muitas vezes a gente quer que o outro se estoure. É sua vingança, é o seu juízo. Que sofra bastante. Aqui se faz, aqui se paga. Essa é a lógica dessa terra, animal e diabólica. Isso não tem nada de Deus, isso não tem nada de cristão. O perdão é você decidir que a dívida não será cobrada por você. Deus, o justo juiz, cobrará. E a justiça dele é melhor do que a nossa. A nossa justiça não opera a vontade de Deus. Porque se for na nossa justiça, a gente quer que o outro morra. A gente não quer tratar ninguém, a gente quer que morra. Some da minha frente, não apareça mais. Isso não é de Deus. Mas eu quero reforçar mais uma vez para você: perdoar não é negar a dor, é renunciar a essa cobrança. Para de cobrar. Perdão não é essa emoção imediata, é uma decisão contínua. Hoje você tem duas opções: continuar certo, afinal de contas você foi o ofendido, e preso, ou liberar o perdão e ser livre. É uma decisão. Eu não sei se você pensou em vir aqui num domingo, no meio do carnaval, para a gente falar disso, de perdão. Mas é o que Deus preparou. Talvez hoje é o dia de você tomar uma decisão. Você pode continuar com a sua razão, preso, infeliz, vivendo no passado, ou em nome de Jesus hoje, você perdoar, ser livre, ficar leve, esquecer essa história, liberar essa pessoa, deixa Deus cuidar dela. Deus cuidará, Deus é justo. Porque enquanto estiver com você com esse sentimento, aí não é justiça, é vingança. Se eu perguntasse aqui, quem é vingativo aqui, levanta a mão. Quantos levantariam a mão? Ninguém, né? Mas quando a gente não perdoa, é um ato de vingança da nossa parte, porque a gente não quer que o outro se dê bem. Ele me fez mal. Eu disse que não era simples. Então, perdoar não é perder, é vencer espiritualmente.
Porque Pedro chega com a pergunta: quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí Jesus traz uma resposta espiritual para ele: você deve perdoar sempre, Pedro. Você não perdoa porque o outro merece, você perdoa porque Cristo perdoou você. Você foi alcançado pela cruz. Eu e você, nós não devemos viver por aí com bolas de ferro amarradas nos pés, presos a sentimentos, situações, confusões da nossa vida. E eu tenho um apelo para você que ele é nada espiritual. O apelo dessa manhã aqui, meu irmão, é que você tome uma atitude hoje. O apelo de hoje talvez não é nem muito para você orar, é para você procurar quem te ofendeu, é para você liberar essa pessoa hoje, em nome de Jesus. É para você virar uma página aí na sua vida. Afinal de contas, você vive em novidade de vida. Então tem pessoas que precisam ser liberadas da sua vida. Eu tive uma experiência com uma pessoa muito ruim, muito ruim, e foi uma pessoa que participou da minha vida por um tempo, e a gente teve um rompimento, e o meu sentimento foi um sentimento de uma perda muito grande. E aí essa pessoa começou a representar para mim uma pessoa que eu não queria perdoar, uma pessoa que me fez muito mal, mas muito mal. E eu me fechei com esse sentimento, e eu não podia ver a pessoa, eu não podia ouvir a voz da pessoa, eu não queria estar no ambiente da pessoa. E aí a gente se afastou. Mas o sentimento ficou, eu nunca mais vi a pessoa. Era uma pessoa do nosso convívio de igreja, e a pessoa se afastou. Só que ficou dentro de mim um sentimento de vingança. Eu não conseguia perdoar, eu era bloqueado com isso. Eu precisei de uma ajuda, e eu lembro que na época quem me ajudou foi a nossa saudosa Inês, esposa do pastor Gilberto. E quando eu sentei para conversar com a Inês me disse: você tem um laço de alma com essa pessoa, você precisa romper isso aí, você precisa liberá-la, você precisa perdoá-la e deixar ela seguir, para que isso saia de dentro de você. E foi o que aconteceu. Não foi simples, não foi rápido, não foi emotivo, foi uma libertação que eu tive para perdoar aquela pessoa. Irmãos, depois de 4 longos meses sendo ministrado pela Inês, eu consegui então perdoar essa pessoa, liberar ela para seguir a vida dela, para que eu pudesse seguir com a minha. E Deus me abençoou. O tempo passou, essa pessoa nem sei onde anda, mas eu tive alívio dessa dor. A falta de perdão, ela machuca demais e ela causa dores, é um veneno dentro de nós, e é um veneno que a gente quer que o outro tome para que ele morra. Isso é difícil demais, por isso que é tão sério, por isso que é tão difícil. Eu disse que não era fácil, e é um exercício nosso. Hoje talvez você tenha alguém que você precise liberar essa pessoa, você precise perdoar, para que ela continue vivendo a vida dela, e você viva a sua com Cristo, perdoado por Ele, para poder perdoar essa pessoa. Quantos estão entendendo? Você quer fazer isso agora? Quero que você feche os seus olhos. Eu não vou pôr música, porque eu não quero que você faça isso com emoção. Eu quero que você decida por você. Você vai de alguma maneira liberar essa pessoa agora. E se você tiver condições, se isso for viável, você resolve essa questão com a pessoa. Diga: eu te perdoo, te libero,
Não precisa trazer os resultados, as conversas, os detalhes, nada disso. É uma decisão, eu perdoo você. Talvez a pessoa nem lembre. Não é assim? A pessoa que nos ofendeu, ela não lembra que ela nos ofendeu. E eu falei isso. Ela não lembra. Mas você lembra. E aí é hora de liberar esse perdão. É uma decisão. Só pessoas maduras conseguem fazer isso. Talvez hoje a gente precise de ajuda. Você está numa igreja. Cristo está aqui. Feche seus olhos. Talvez tenham pessoas aqui que precisam ser perdoadas, pessoas que seriam imperdoáveis. Talvez eu esteja falando aqui de pessoas que foram abusadas. Talvez eu esteja falando aqui de pessoas que foram moralmente afetadas, pessoas que nos fizeram mal. Geralmente quem nos faz mal é quem está perto. Talvez um parente muito próximo, talvez um pai, talvez um marido, talvez uma mãe irritada, que nos disse coisas que nos feriu. Talvez alguém cansado, que deveria estar descansando, mas acabou falando, acabou fazendo. Talvez gente que esteja presa no seu passado aí, e essas coisas ficam girando em torno de você. Talvez pessoas que falaram pelas suas costas. Eu não sei. Por isso é tão difícil. Eu não posso fazer isso na emoção. Você precisa fazer isso agora, e é uma decisão sua. E aí, eu quero que você só peça a Deus força para fazer isso. Senhor, me dê força, saúde espiritual, entendimento, a melhor maneira de fazer. Somente dizer: eu libero essa pessoa, eu perdoo o que ela me fez. A partir de hoje, o Senhor tratará com essa pessoa. E você vai falar isso em amor, e não em tom de vingança. Em nome de Jesus. Pensa aí. Quem é? Essa pessoa, ela tem nome, ela tem rosto, ela tem CPF. Então, é hora de você colocar ela diante do Senhor. Tira isso que tem de você hoje em nome de Jesus. Vem viver uma vida nova em Cristo. E a partir dessa dor que vai ser transformada em alívio, você consiga agora entender por que você foi perdoado. Você consegue perdoar. Porque não tem nada maior do que a maior ofensa que a gente fez a Deus, foi pecar. Os milhões que nós devemos não se comparam com as moedas das pessoas que nos devem. É por isso que elas merecem perdão. E eu não estou diminuindo a sua dor, meu irmão, por favor. Mas eu preciso te dizer, é um princípio o perdão. E você está tendo uma oportunidade hoje, no início do ano, de viver um ano diferente na sua vida. E você parar de uma vez por todas de arrastar essa pedra que você anda pela rua. Ninguém entende porque você anda curvado. É uma pedra que você anda carregando. Joga essa pedra fora. Seja livre hoje, em nome de Jesus. Entrega isso na mão do Senhor e descansa. Confia nele. Ele é melhor com essas coisas de justiça do que nós. Larga isso, vai viver uma vida com Cristo. Te garanto que é muito melhor. Te garanto que é muito melhor a gente se apegar a Cristo, porque Ele não nos decepciona. Ele não é homem para que minta.